maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um TBT aqui hoje. E antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like logo no começo desse vídeo, tá? Se inscreve se você não é inscrito, que isso vai me ajudar muito. Me segue nas redes sociais, porque lá eu aviso sempre quando eu subir um vídeo aqui no YouTube, porque nem sempre o YouTube avisa vocês das notificações. E é isso, e bora pro vídeo de hoje, hein? Dia de TBT! Bom, o vídeo de hoje, o TBT de hoje, eu vou falar sobre uma série, um seriado que eu acho que todo brasileiro, quase todo brasileiro, conheceu, assistiu e se divertia, que é o seriado Sob Nova Direção, tá? Da Rede Globo. É um seriado muito divertidíssimo, que ia ao ar aos domingos, logo após o Fantástico, que infelizmente, né, acabou. Mas eu acho que deixou aí uma grande saudade para todo o público. E sem enrolação, eu vou contar agora para vocês como que era esse seriado. Eu não assisti ele desde o começo, porque eu era muito pequeno. Ele estreou em 2004. Ele começou como um especial de final de ano, lá em 2003, em dezembro de 2003, para poder ver se realmente era bom, se o público gostava. E o público gostou, então eles colocaram na grade da Globo, indo ao ar todos os domingos, às 11 horas depois do Fantástico. E como era 2004, eu era muito novinho, eu não assistia e, pasmem, eu não tinha nem televisão na minha casa naquela época. E eu comecei a assistir em meados de 2005, 2006, Sob Nova Direção. Eu me diverti muito assistindo e eu vou contar um pouco pra vocês. Então eu tive que pesquisar aqui no YouTube os primeiros episódios. Eu pesquisei o episódio piloto, que o episódio piloto é sempre o primeiro episódio, aquele episódio que geralmente novelas, séries, eles gravam como um teste. E esse episódio piloto foi esse especial de fim de ano, tem no YouTube, porém tem péssimas condições, né? O áudio tá péssimo, então eu não consegui assistir até o final. E como a cada episódio era um tema diferente, era algo diferente, então eu escolhi o primeiro episódio para poder contar aqui para vocês. Vou falar também um pouquinho do último episódio depois, no final, só para poder falar como que começou a série e como que encerrou. Nessa temporada, nessa estação, vou viver a vida sob nova direção. Uma andorinha só não faz verão, juntas nesse voo sob nova direção. Bom, então nesse episódio piloto, como eu falei pra vocês, não consegui assistir até o final, então eu vou contar ali só o comecinho, como que a Pitty e a Belinha, elas se conhecem, tá? A Belinha, ela tá se separando do marido dela, e ela não consegue ficar com nem bem desse casamento. Ela sai com uma mão na frente e outra atrás, mais ou menos, porque ela consegue aí ficar com um bar que o marido deixou pra ela, mas ele só deixou porque esse bar tá na decadência, tá caindo aos pedaços. E é nesse momento que ela encontra a Pitty, que a Pitty quase atropela ela. Ela entra dentro do táxi da Pitty, que a Pitty era taxista, e eu não sabia desse detalhe, mas a Pitty era taxista. E dentro do táxi elas acabam ali na conversa delas, descobrindo que elas já se conheciam desde a infância e que elas eram amigas, né, na infância. E nesse momento a Pitty também é demitida. A Pitty é demitida e quando ela chega no apartamento dela, ela tá sendo despejada. E tudo que ela tem é um fusquinha rosa, né? Então temos aí dois grandes protagonistas da série, além da Pitty e da Belinha, né? Esqueci de falar pra vocês que a Pitty e a Belinha era interpretada respectivamente pela Ingrid Guimarães e pela Heloísa Périssé. Tudo começou quando elas estavam viajando juntas, elas sempre foram amigas na vida real, elas estavam viajando juntas em Paris, e elas se depararam com duas amigas proprietárias de um bar, que elas estavam ali discutindo, e no final da discussão começaram a dar risada, porque era uma discussão, assim, eu acho que chula, né? Então, elas começaram a dar risada daquela situação. E a Ingrid e a Heloísa, olhando uma pra outra, elas pensaram que poderia dar uma série àquela situação. E realmente, né, deu uma série, deu muito bom. Então, deixa eu contar, agora que eu contei como elas se conheceram, eu vou contar agora como é o primeiro episódio mesmo aí da grade que entrou na Globo.
Nesse primeiro episódio, elas estão tentando, então, reerguer aí o bar, que tá na decadência. Elas vão morar juntas em um apartamento que tinha em cima desse bar da Belinha. Então elas vão morar juntas nesse bar e o bar tá na decadência, o bar não é frequentado. Nesse bar, a única pessoa que frequenta é o Horácio, personagem do Otávio Miller. É o único que frequenta o bar e ainda dá os calotes, porque ele bebe de graça e não paga nunca. E nesse bar trabalha o Franco, que é o personagem do Luiz Carlos Tourinho, e o Moreno, que é o personagem do Luiz Miranda. E o Horácio chega pra poder beber nesse bar e elas não deixam ele beber, porque ele sempre dá o calote nelas, ele nunca paga. Então ele fala pra elas que tem um outro bar que ele vai beber lá, então, porque ele é muito bem tratado, isso e aquilo. Elas perguntam qual bar é e ele fala o nome do bar, eu não me recordo agora. Então, a Belinha lembra que esse bar é um novo bar do ex-marido dela e que tá fazendo muito sucesso. Então elas decidem ir até esse bar para poder vasculhar e ver qual é a receita do sucesso desse bar. Então elas vão até lá, causam uma maior confusão. A Belinha começa a discutir com a ex-mulher do Carlos, que é o ex-marido dela. Aliás, com a atual mulher do ex-marido dela. E elas são expulsas do bar, mas aí a Pitty, ela lembra, ela capita, ela fala assim, o sucesso desse bar é o drink. Então ela começa a recriar vários drinks, mas nenhum dá certo. E o Moreno diz, gente, eu sei fazer um drink que tá aí na minha família há gerações, todo mundo bebe, todo mundo gosta. Então elas falam, então Moreno, faz esse drink pra gente. Então ele faz esse drink, só que ninguém tem coragem de experimentar o drink. Então, quem experimenta o drink? Horácio, né? Já que ele ama beber de graça, elas dão um drink de graça pra ele bebe. E ele ama muito esse drink, né? Então, ele gosta muito desse drink. E elas começam a servir esse drink pra todo mundo. E o bar delas vai ficar super lotado. Elas começam, então, a ganhar dinheiro e tirar o bar do vermelho. Mas tem um porém. Elas não reconhecem o Moreno como o salvador do bar, porque graças ao drink que ele fez, que alavancou o bar, só que elas começam a discutir entre si, porque sempre teve isso entre elas, ficar discutindo entre si quem era melhor, quem não era, apesar de elas serem amigas. Elas tinham essa pequena discussão entre si, e elas esquecem que é o Moreno que fez o drink, então elas começam a discutir, o bar se reergueu porque eu fiz isso, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, até que o Moreno decide ir embora, e elas vão correndo atrás dele, e fala que não precisa fazer mais drink, e que tudo que elas querem é ele no bar. Então o Moreno volta, prepara o novo drink, todos eles vão tomar. O Horácio chega falando assim, gente, não toma esse drink, porque ó, eu fiquei careca, e todo mundo que tomou tá ficando careca, eu fui no médico e ele falou que esse drink fez eu ficar careca. Aí o Moreno diz, então é por isso que a minha família toda é careca, eu não sou porque eu nunca tomei, então ninguém toma o drink. E no final das contas, elas têm que ressarcir o dinheiro de todo mundo, porque foram lá em frente ao bar fazer pancadaria, todo mundo careca por causa do drink que beberam. E elas novamente voltam pro vermelho, porque todo mundo careca por causa do bar delas, da bebida que elas serviram. Então elas voltaram pro vermelho, tendo que pagar indenização para todo mundo. Gente, como é que foi que aconteceu isso? Olha só o que aconteceu. Meu cabelo caiu da noite pro dia. E o médico, sabe o que ele disse? O médico disse que é por causa disso aí, ó. Vale dizer, gente, que nessa série, a Heloísa Périssé, ela ficou grávida. Ela engravidou na vida real. E pro programa não parar, a personagem Belinha também fica grávida. Então a solução ali que elas encontraram foi a Pitty marcar uma inseminação artificial. Ela queria tanto ser mãe que ela marcou uma inseminação artificial, porém ela não tinha um convênio para poder pagar a clínica. A Belinha tinha esse convênio. Então ela pede emprestado o cartão do convênio, mas a Belinha se recusa a emprestar. Então a Pitty rouba o cartão e marca no nome da Belinha essa inseminação. Só que a Belinha precisa fazer um exame ginecológico por causa da empresa que ela trabalha e vai até a mesma clínica, né? Porque é a clínica do convênio. Então ela vai para fazer esse exame ginecológico
E na hora que o médico já chama ela, né, era pra ser a Peach, mas ela entra por engano. E ela que recebe essa inseminação, assim ela acaba ficando grávida no lugar da Peach, né? Então elas fazem o maior auê, elas brigam novamente porque elas sempre brigavam, mas no final tudo acabava bem entre elas. E a Belinha acaba engravidando e dando à luz nessa mesma temporada. Ela acaba ganhando a neném nessa mesma temporada, no último episódio dessa temporada. Bom, em 2007 foi a última temporada de Sob Nova Direção. Foi a temporada mais curta, com menos episódios. Começou em abril e terminou em julho. Se eu não me engano, foram 15 ou 24 episódios, tá? E o último episódio foi marcado com muita emoção. Começou com elas relembrando a infância delas, elas brigando. E acaba que a Belinha perde a memória e acaba se esquecendo da Peach. Ela se lembra de todo mundo, mas ela não se lembra da Peach. Ela decide então vender a parte dela no bar. Ela decide então vender o apartamento em cima do bar. Ela decide se desfazer de tudo e manda a Peach embora e fala que não quer a Peach na casa dela porque ela não conhece a Peach, porque ela não se lembra da Peach. Então manda a Peach vazar. E a Peach tentando a todo momento fazer ela se relembrar de que elas eram amigas, melhores amigas. Coloca até um crachazinho porque a Belinha não lembra o nome dela, chama ela de Pote, de Patty, menos de Peach. Então a Peach fica ali com um crachazinho mostrando pra ela, olha, eu sou a Peach. E ela não se lembra de jeito nenhum, até que a Peach sequestra a filha dela e vai embora. Mas nesse meio tempo, a Belinha se lembra da Peach, sai gritando, Peach, Peach, Peach. De repente a Peach volta com a neném pra entregar pra ela. Elas têm uma discussão ali porque a Peach roubou a neném, mas elas logo se acertam, elas começam a chorar. E a Peach fala, poxa, Belinha, agora você recuperou a memória, e só que você já vendeu tudo, o que a gente vai fazer? Vamos correr atrás do homem que comprou, vamos pegar de volta, falar que a gente se arrependeu. E a Belinha até vai, e no meio do caminho ela para e fala, não, Peach, a gente não vai atrás, vamos ficar assim, agora vamos viver a nossa vida sob nova direção. E as duas, muito emocionadas, acabam o episódio ali. Elas até tentaram fazer uma nova temporada, né, em 2008. Elas queriam renovar uma nova temporada, uma quinta temporada. Porém, o Luiz Carlos Tourinho, né, o Franco, ele acabou falecendo em janeiro de 2008. Ele estava fazendo uma novela chamada Desejo Proibido na Globo, no horário das 6, ele acabou falecendo, então elas desistiram desse projeto. Elas falaram que sem ele não dava pra continuar, né, porque ele era insubstituível, não tinha como continuar fazendo sob nova direção sem a presença dele. Então, nunca mais foi passado sob nova direção na TV, a não ser no Viva, né, até esses tempos estava passando, sendo reprisado sob nova direção, mas nunca mais teve episódios inéditos. E eu acho que Sob Nova Direção é uma série injustiçada da Globo, porque, por exemplo, A Grande Família, que era muito boa, mas chegou um tempo que já não era tão boa assim, na minha opinião, tá? Lembrando que a minha opinião, ganhou um filme. E o Sob Nova Direção nunca ganhou um filme, nunca foi cogitado. Até Vai Que Cola, que é recente, já tem 2 filmes. E Sob Nova Direção nunca ganhou um filme. E eu acredito que poderia ganhar um filme, mesmo com o Luiz Carlos, né, morto, eles poderiam fazer aí um filme e fazer uma homenagem pra ele no filme. E nunca teve um filme, também nunca foi cogitado um filme, nunca foi cogitado uma volta, igual Sai de Baixo, que depois de anos ganhou um filme também, mas Sob Nova Direção nunca foi cogitado. E eu espero que, quem sabe, um dia eles falem, vamos fazer um filme Sob Nova Direção, porque acho que vale muito a pena divertir isso. Bom, gente, esse foi o TBT de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, mais uma vez eu vou falar. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa um curtir aqui pra mim. Me segue lá no Instagram, porque eu sempre vou avisar vocês quando eu subir um vídeo aqui no YouTube, certinho? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima quinta com mais um TBT. Tchau, tchau.